Olá, está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos levar mais a sério esta mensagem pronunciada pelo profeta Isaías. Os israelitas não estavam compreendendo a própria história e alimentando expectativas irreais sobre Deus. Eles precisavam de mudanças, precisavam entender que não eram capazes para compreender os caminhos de Deus. Eles precisavam entender que nada entendiam de Deus. Precisavam crer, depender e renderem-se a Deus. Nós também precisamos levar mais a sério essa mensagem, porque já elaboramos demais as afirmações bíblicas e já escrevemos teologia demais, porque já organizamos demais nossas igrejas e já definimos demais as doutrinas que nos guiam, porque nos acomodamos demais à nossa própria história, às nossas experiências, aos nossos ritos, liturgias, regras, normas e costumes. Agimos como se já soubéssemos tudo o que precisaríamos saber e nos fizemos cegos para evidências claras de que há algo errado entre nós. Nós ainda fracassamos na capacidade de amar e servir as pessoas. Somos bons para servir a instituição religiosa de nossa preferência, desde que ela corresponda às nossas expectativas. Mas não sabemos discordar sem ferir. Temos medo de abraçar pecadores como se não fôssemos pecadores também. Temos medo de que algo corrompa a nossa fé, como se o evangelho que nos alcançou fosse vulnerável ao mundo em que vivemos. Acreditamos que somos os guardiões da pureza e da vida, e assim queremos combater, aniquilar, se possível, os impuros. Melhor faríamos se declarássemos como o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 15, 1:5, aliás, nós somos os mais pecadores. Ou como Isaías 64:6, quando mostramos os nossos atos de justiça não passam de trapos de imundície. Nós confundimos com o que pensamos dele. Mas ele não é o produto de nossos pensamentos. Por mais sinceros que sejam os nossos pensamentos, ou por mais sagrados que os consideremos. Jesus escandalizou os religiosos de sua época porque ele era uma contradição de suas próprias tradições. Os heróis de suas parábolas eram anti-heróis na visão dos religiosos, porque eram pródigos, samaritanos, publicanos, pecadores e pecadoras, representavam a atitude e os corações adequados ao reino que ele veio anunciar. Quanto aos religiosos, eram os vilões e recebiam a sua dura reprovação como hipócritas, como sepulcros caiados. Será que realmente compreendemos o Evangelho? Será que temos o temor de quem compreendeu que nada compreende do reino de Deus? Até quando amar nos parecerá pouco demais, enquanto que para Jesus era a base que sustentava tanto as palavras da lei quanto dos profetas, ou seja, o fundamento da Bíblia Sagrada? Até quando pretenderemos ser a congregação dos santos, em lugar de nos reconhecer como a comunidade dos perdoados? Sim, nós somos apenas pecadores perdoados. Não somos melhores que ninguém. São estes que conhecerão a santidade. Os pensamentos e caminho de Deus não são os nossos pensamentos e caminhos. Não eram antes de nos tornarmos cristãos e continuam não sendo depois que nos tornamos. Nós precisamos, de fato, da intervenção do Espírito Santo para que possamos ser verdadeiramente guiados. Mas enquanto o amor, a graça e a misericórdia não dominarem o nosso coração, não seremos ouvidos e nem teremos ouvidos e nem olhos para seguirmos pelo caminho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensemos nisso. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.